Dividir por 10, assim como multiplicar por 10, nos permite criar um padrão interessante com os números. Vamos começar olhando o que acontece quando dividimos um número por 10. E depois, então, vamos ver como funciona esse padrão e, talvez, encontrar uma relação com o padrão encontrado para a multiplicação. Vamos começar com um exemplo bem simples, 30 dividido por 10. Uma forma de pensar nisso é que estamos pegando o número 30 e dividindo em grupos de 10. Vamos, então, ver quantos grupos de 10 eu preciso para formar 30. Um grupo de 10 são 10. Não é ainda suficiente. Mais um grupo de 10 e vamos ter 20, ainda não chegamos no 30. Mais um outro grupo de 10 e, então, chegamos a 30. Então, o 30 pode ser entendido como 10 mais 10 mais 10, ou seja, 3 grupos de 10. Ou seja, 30 dividido por 10, um grupo de 30 dividido em grupos de 10, nos dá 3 grupos. Vamos a um outro cálculo um pouquinho mais elaborado, 110 dividido por 10. De novo, temos 110 e queremos dividir em grupos iguais de tamanho 10. Vamos ver quantos grupos de 10 eu preciso para formar o 110. Um grupo de 10 mais outros são 20, 30, 40, 50. Com outro grupo de 10 temos 60, 70, 80, 90, 100, 110. O que eu tenho aqui, então, são quantos grupos de 10 eu preciso para formar o 110. Vamos contar para ver quantos grupos temos, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o resultado desta divisão é 11. Com 11 grupos de 10, eu formo 110. Ou, se eu divido 110 em grupos de 10, eu tenho 11 grupos. Vamos olhar para estes dois cálculos, fazer uma pausa e verificar se encontramos o padrão. 30 dividido por 10 resultou em 3. 110 divididos por 10 resultou em 11. O que aconteceu com o 30 e com o 110? Para chegar aos quocientes que encontramos, e o que aconteceu é que o zero ao final de cada um dos números foi retirado. Ou seja, o resultado da divisão é o mesmo número que eu tinha no início, no dividendo, retirando o zero do final. Se você se lembrar da multiplicação, nós temos justamente o caminho inverso. Por exemplo, ao efetuar 2 vezes 10, a solução era 20, ou seja, o número que eu tinha originalmente, que era o 2, colocando ao final dele um zero, 20. Do mesmo jeito, ao efetuar 13 vezes 10, o resultado era 130, porque bastava tomar o 13 e colocar um zero à direita. Na multiplicação por 10, basta pegar o número que nós já tínhamos e colocar um zero ao final. E ao dividir por 10, nós fazemos justamente o caminho inverso. Nós retiramos o zero do final do número. Verificando esse padrão, vamos tentar um cálculo a mais aqui. Vamos pegar, por exemplo, o 7.000 dividido por 10. A solução vai ser o 7.000 tirando-se o último zero, o zero do final dele. Ou seja, 7.000 dividido por 10 resulta em 700. Ou seja, 7.000 divididos em grupos de 10 resulta em 700 grupos. Vamos pensar um pouquinho mais profundamente e ver o que aconteceu nas divisões destes números, o 30, o 110, o 7.000, por 10, olhando para os valores relativos dos algarismos que compõem esses números. Temos aqui o quadro de ordens. Vamos usá-lo para olhar para um dos números que tínhamos antes. Vamos começar pelo 30, que são 3 dezenas e 0 unidades, e vamos dividi-lo por 10. Lembre-se que, ao dividir 30 por 10, encontramos o 3 como resultado. O que acontece é que o 3 do 30 era o algarismo das dezenas. Ao dividir por 10, ele passou a ser o algarismo das unidades. Ou seja, ao dividir por 10, nós deslocamos uma casa para a direita, os algarismos do número que estamos dividindo. Observe que o zero das unidades no 30 também foi deslocado uma casa para a direita, passando
para a parte decimal do número. Ou seja, a resposta deveria ser 3,0, que de fato é a mesma coisa que simplesmente 3. Ou seja, de fato, esse zero não vai representar nenhum valor e é por isso que nós, na divisão por 10, simplesmente o tiramos do final do número. Vamos agora olhar para o número 7.000, dividido por 10. 7.000 são 7 unidades de milhar, 0 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. Ao dividir esse número por 10, o 7, que era o algarismo da casa das unidades de milhar, vai se deslocar uma casa para a direita, portanto, vai passar para a casa das centenas. O 0 da casa das centenas vai passar para a casa das dezenas. O 0 da casa das dezenas vai passar para a casa das unidades. O 0 que estava na casa das unidades vai passar para a casa dos décimos, ficando depois da vírgula. Mas 700,0 e 700 são a mesma coisa. Por isso, eu não preciso escrevê-lo. Então, 7.000 dividido por 10 resulta simplesmente em 700. Mais uma vez, então, ao dividir um número por 10, basta deslocar todos os seus algarismos uma casa para a direita. Ou seja, quando vamos dividir um número inteiro por 10, podemos pensar de duas formas. Uma é que eu simplesmente tiro o zero final do número, ou lembrar que eu estou deslocando uma casa à direita todos os algarismos que formam o número. Vamos verificar isso agora com um outro número, 630. São 6 centenas, 3 dezenas e 0 unidades. E vamos dividi-lo por 10. E, para efetuar rapidamente essa divisão, vou deslocar todos os algarismos do 630 uma casa para a direita. O 6 que estava nas centenas vai para as dezenas, o 3 das dezenas vai para as unidades. O 0 das unidades vai para a casa dos décimos após a vírgula, mas ele não representa nenhum valor, então 630 dividido por 10 resulta em 63, o que é equivalente a 6 dezenas e 3 unidades. Uma vez mais, ao dividir um número por 10, eu posso simplesmente tirar o zero que está à direita dele ou deslocar todos os seus algarismos uma casa para a direita. Até o próximo vídeo!